Olá, sou Marcelo Soares, sou professor associado do Departamento de Genética da UFRJ e sou pesquisador titular do Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro. Hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre, dentro dessa questão do SARS-CoV-2, que é um novo coronavírus, e da doença que ele causa, a Covid-19, eu vou conversar um pouco com vocês sobre a genética do vírus. O que é isso? Basicamente, é a gente entender um pouco e conseguir interpretar um pouco essa informação que alguns laboratórios de pesquisa, cada vez um número crescente de laboratórios de pesquisa no mundo vem gerando, vem desenvolvendo, que é a determinação do genoma, da sequência de DNA, no caso o vírus é de RNA, mas da sequência do material genético desse vírus que está causando essa pandemia aí do novo coronavírus. Então, a informação genética do vírus, ela pode, quando determinada, ela pode nos ajudar em diversos aspectos, não só no conhecimento mais profundo desse vírus, mas até em termos mais práticos, mais aplicados, no desenvolvimento de novas terapias ou de novos tratamentos ou mesmo de uma vacina, já que essas informações elas preconizam a necessidade de se conhecer o material genético do vírus. Mas existem outras aplicações, quer dizer, a gente pode imaginar que desde o conhecimento da origem do vírus já se dá a partir do conhecimento da sequência genética desse vírus. Então, por exemplo, vamos falar aqui desse novo coronavírus e das outras epidemias causadas por coronavírus que nós conhecemos no passado mais recente. A primeira epidemia de coronavírus que a gente teve aí já no século XXI foi lá em 2003 com o SARS-CoV, que seria o primeiro coronavírus, que iniciou nos Estados Unidos e se espalhou para alguns outros países, mas de uma maneira nem de perto tão dramática quanto a pandemia que a gente está vivendo hoje, com esse segundo SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, mas já lá a gente conheceu esse primeiro coronavírus. E depois, num segundo momento, em 2013, 2012, se não me engano, a gente teve um segundo coronavírus, que foi o MERS, que é o coronavírus que ocasionou uma pequena epidemia no Oriente Médio. E como é que se descobriu a origem desses vírus, desses três vírus, lá do SARS-CoV de 2003, do MERS de 2012 e agora desse coronavírus, agora em dezembro de 2019, e que está ocasionando essa pandemia. Na verdade, a partir da sequência genética desses vírus, que foi determinada, observou-se que sequências de coronavírus eram mais próximas desses vírus. E, para grande surpresa da população, do público, e até de muitos pesquisadores, esses vírus eles se mostraram mais próximos, não tão próximos entre si geneticamente, mas cada um deles mais próximo de vírus que estavam circulando em outros animais, não no ser humano. Então, por exemplo, já o SARS-CoV, a primeira epidemia de coronavírus em 2003, essa epidemia ela foi causada por um vírus cujo parente mais próximo era encontrado em morcegos, já naquela época. Muito mais do que em outros coronavírus que infectam o ser humano. Já o vírus MERS, do Oriente Médio, foi encontrado um vírus que, mediante a sequência genética dele, se mostrou um vírus circulando em camelos e dromedários, que são animais tipicamente utilizados naquela região do mundo, no Oriente Médio, e eram os vírus mais próximos que se tinha desse vírus MERS que estava infectando o ser humano naquele momento, lá em 2012. E agora, mais recentemente, com o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, os vírus mais próximos geneticamente desse vírus não foi o SARS-CoV-1 lá de 2003, não. Foi
na verdade, novos vírus encontrados em morcegos e também em outros mamíferos, outros animais carnívoros, por exemplo, o pangolim, né, que é um mamífero carnívoro, né, que se parece um pouco ali com um texugo ou mesmo com um porco-espinho, né, do mato, e ele tinha um vírus muito próximo a esse vírus que agora foi introduzido na população humana. Então, acerca da origem desses diferentes coronavírus, né, inclusive o novo, a gente sabe hoje que eles são o que a gente chama de transmissão zoonóticas, né? Vírus que circulam em outros animais não humanos, né? E que entram na população humana mediante o contato de seres humanos com esses animais, seja contato de utilizá-los como domesticados, como foi o caso dos camelos, ou mesmo contatos até mesmo como fonte de alimentação em algumas populações, né, como é o caso, por exemplo, do pangolim ou do morcego, aí no caso do novo coronavírus, né, que são, inclusive, considerados iguarias, né, gastronômicas em determinadas regiões do mundo, particularmente ali na China, onde foi originada a transmissão zoonótica, né. Uma outra questão muito importante do ponto de vista de acompanhamento de epidemias, né, que é gerada e decorrente do conhecimento da informação genética dos vírus, do sequenciamento dos vírus, justamente os fenômenos de dispersão geográfica e dispersão ao longo do tempo dessas infecções e, portanto, das epidemias. Então, todo o processo, né, todas as ferramentas epidemiológicas e genéticas, que no fundo são, né, de monitoramento desse espalhamento, que a gente chama, em termos mais técnicos, de filogeografia e filodinâmica, né, que constituem justamente você traçar ao longo do tempo e ao longo do espaço, né, a dispersão desses vírus. Esse conhecimento é gerado a partir da comparação da informação genética dos vírus que são isolados em diferentes áreas geográficas do mundo e ao longo do tempo, no decorrer de uma epidemia, certo? Então, pela proximidade entre os vírus, a gente consegue dizer, puxa, esse vírus muito provavelmente ele veio daquele país, né? Porque nós temos determinadas assinaturas genéticas aqui que estão presentes aqui no nosso vírus e que só estão presentes dentre aqueles vírus que foram sequenciados no mundo, estão presentes mais lá naquela região, por exemplo, da Itália ou da Alemanha, né? E assim a gente consegue traçar as rotas geográficas que o vírus assumiu, que o vírus se enveredou, né, ao longo do tempo, no decorrer da epidemia, né? Isso é feito de forma temporal também, assumindo modelos genéticos de acúmulo de mutações no vírus, né? Quer dizer, o acúmulo de mutações é uma característica inerente de todos os seres vivos e vírus e outros micro-organismos que têm uma taxa de multiplicação muito rápida, né? e associada a outras características intrínsecas desses organismos, eles acumulam mutações a uma taxa ao longo do tempo específica, né? De tal forma que a gente pode meio que modelar, de acordo com as diferenças genéticas entre dois vírus, a gente pode dizer mais ou menos há quanto tempo esses dois vírus se separaram na história daquela epidemia, né? E dessa forma, isso é o que a gente chama de filodinâmica, né? Então, a gente vê, ao longo do tempo, a dispersão dos vírus ao redor do globo, no caso. Então, a informação genética dos vírus traz essa informação que é muito importante do ponto de vista epidemiológico, né? E epidêmico também, né? Finalmente, não menos importante, mas claro que em termos de aplicabilidade, né,
muito importante é a questão da utilização desses dados genéticos para o desenvolvimento de novos fármacos, né, de novos produtos terapêuticos e também de vacinas para novos patógenos, né? E no caso aqui da nossa discussão de hoje aqui para o novo coronavírus, né? Então, a partir das sequências genéticas, a gente de novo, né, consegue observar as alterações genéticas que esses vírus portam e consegue definir, dentro de toda a informação genética do vírus, aquelas regiões do vírus que tendem a ser mais, que a gente chama de conservadas, né? Assim, varia um pouco geneticamente, ou seja, ele não pode acumular muitas mutações em determinadas regiões de determinadas proteínas, né? Enquanto que outras regiões elas são mais relaxadas do ponto de vista evolutivo, de tal forma que podem acumular mais mutações ao longo do tempo, podem variar sem causar uma degeneração daquela informação genética viral, ou seja, sem causar a própria extinção do vírus. Então, o vírus está sujeito a pressões da seleção natural e determinadas porções do vírus, determinadas proteínas do vírus, elas simplesmente não podem variar porque senão o vírus morre, né? Se tiver uma mutação ali, por exemplo, na enzima que faz a replicação desse material genético viral, a RNA polimerase viral, no sítio ativo dela, que faz a reação enzimática que replica o vírus, se acontecer uma mutação ali dentro, esse vírus vai morrer, ele não vai sobreviver. Então, mutações não são aceitas, vamos dizer assim, do ponto de vista da seleção natural naquelas posições específicas. E, na verdade, o conhecimento, né, dessas regiões menos flexíveis, mais conservadas geneticamente, já nos direciona, né, ou já nos revela o quão importante aquelas regiões são para o vírus. Porque se ele variar, ele morre. Então, ele mantém aquela coisa constante. E como ele é constante, a gente pode, então, usar aquilo como um alvo para uma nova terapia que vai combater, por exemplo, inibir aquela reação enzimática, que é essencial para a multiplicação para o vírus, ou, por exemplo, tomar como alvo a proteína de superfície do vírus, que é responsável pela associação com a nova célula do organismo que o vírus vai infectar, né? De tal forma que a gente consegue estabelecer esses alvos para o desenvolvimento de novos terápicos e também de uma vacina, aí, principalmente nas proteínas mais externas do vírus, né? do envelope viral, né? Da porção mais externa do vírus, que são alvos da resposta imunológica, de anticorpos e resposta celular do sistema imunológico humano. Então, a gente desenvolvendo vacinas especificamente contra aquelas regiões da proteína externa viral, a gente tem maiores chances de desenvolver uma vacina com sucesso. Então, vocês vejam a multitude de informações e de aplicações que a gente tem a partir do conhecimento da sequência genética, da informação genética dos vírus, incluindo aí do nosso novo coronavírus que está em voga.